Glória a Deus, graça e paz, amém, irmãos? Deus seja louvado sempre, cada vez mais, por nós, pela nossa vida, amém? Estamos no mês de ações de graça, né? Culto do MAM. A nossa irmã Léia está de mudança, por isso não conseguiu chegar. A nossa irmã Néia está com a mãezinha dela lá no MER, também não pôde vir. A irmã Séfora foi levar as meninas para fazer o Enem. E a irmã Vânia, que é da nossa diretoria, não comunicou. Então, a gente está aqui, né, com um número pequeno do grupo das mulheres. Mas, como o tema desse mês é em tudo dai graças, nós damos graças, amém? E Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu vou começar aqui lendo o Salmo 100, pedir para colocar na tela, já está ali, né? A nossa mensagem tem um tema que foi passado pela nossa querida pastora Renata, que fala gratidão pelo privilégio de servir a Cristo. E o Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, todas as terras, vamos ler essa versão, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Então, o versículo 2 diz, né, do Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Amém? Eu antes de entrar na mensagem, eu vou dar um breve testemunho, porque eu fui dirigida pelo Senhor a fazê-lo, contar um pouco do meu testemunho. Podem se sentar, igreja, por favor. E eu procuro servir ao Senhor durante esses anos que o Senhor me curou, porque Ele me curou de muitas coisas, e eu sempre procuro servir por gratidão, né? Porque quando a gente serve ao Senhor por gratidão, nada pode nos fazer parar. Quando a gente serve ao Senhor por gratidão pelo que Ele fez por nós, a gente tem que estar sempre lembrando do que o Senhor fez por nós. A gente não se abala, a gente não fica parado, a gente sofre as demandas, né, do serviço em todo lugar que a gente vai, da obra de Deus, mas a gente tem sempre a gratidão como a nossa maior motivação. Então, servir ao Senhor com gratidão é muito bom. E eu vou contar por que meu coração é tão grato ao Senhor. Na minha adolescência, eu vivia numa família grande, mas eu sofria de uma solidão muito grande, um vazio, uma solidão, e nada me fazia feliz. Aos meus 12 anos de idade, eu estava passando por aquela transição, e eu acho que a adolescência deve ter muito disso, deve ser uma coisa da adolescência, talvez seja mais comum do que eu possa pensar. Mas eu sentia também um sentimento de morte, um desejo de morrer na minha adolescência. E eu lembro que tinha, nos fundos da minha casa, tinha uma cerca de arame farpado, tinha os hibiscos vermelhos e umas florzinhas roxas. E eu sempre ia, quando eu estava assim, nesse momento, eu sempre ia para debaixo daquela planta ali, daquelas plantas. Eu fiz como que uma cabaninha ali, e eu ia para ali e eu chorava, ficava ali. Eu não sabia nem por que eu chorava. Mas era uma tristeza tão profunda que eu não entendia, e esse desejo de morte. E eu passei minha adolescência assim, e quando chegou na fase adulta, já nos 18, a tristeza também não me abandonava. Eu
Vivia, mas vivia, trabalhava, comecei a trabalhar, vivia, mas aquela tristeza estava ali. E ela aumentou quando eu passei por uma crise emocional muito grande, aos 23 anos de idade, para uma depressão. E essa depressão profunda, eu não parava de viver, eu trabalhava, eu saía, mas aquilo estava ali dentro, só Jesus sabia. E quando Jesus me encontrou, com 30 anos, que ele me encontrou, irmãos, no dia que Jesus me encontrou, que ele me levou para uma igrejinha pequenininha, de uma portinha assim de loja, eu servi ali há 16 anos da minha vida. Irmãos, eu recebi uma alegria, era uma alegria notória. Minha família falava, porque eles nunca me viram daquela maneira. Irmãos, eu dançava no culto, onde eu ia tinha culto, eu dançava. Hoje eu estou controlada, né? Mas era muita alegria e todo mundo via o que Jesus fez. Foi uma cura muito profunda, muito profunda. Eu nem sabia, não pensava em depressão, eu era completamente ignorante em tudo. Mas o Senhor me encontrou e Ele me deu essa alegria de servir a Ele. Hoje eu sirvo ao Senhor com alegria e com muita gratidão. Sou muito grata ao Senhor, porque Ele me curou. Daquela vida triste, vazia, sem significado, Jesus me deu um propósito. Eu me lembro que quando tiraram a cerca do meu quintal para fazer um muro, já devia ter uns 16 anos, e tiraram o meu cantinho, eu falei, gente, e agora? Não tinha mais o meu lugar. Minha casa tinha muita gente, não tinha espaço. E aquele era o lugar do meu choro. E aí, sabe o que eu fazia, irmãos? Eu ia para a praia, ficava lá sozinha. Mas eu não encontrava Jesus na praia, nada curava. E quando ele fez isso, irmãos, então eu vou dizer para vocês, eu sirvo com muita alegria, eu procuro fazer com excelência, porque eu faço para o Senhor. Às vezes a gente quer fazer com tanta excelência que as pessoas não compreendem, né? Porque ele merece, né? Jesus merece pelo que ele fez por mim. Então, irmãos, por que a mensagem fala de privilégio? Né? Gratidão pelo privilégio de servir a Cristo. Você já parou para pensar que se você tivesse um amigo, você sendo uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nada, e você tivesse um amigo rico, né? Um amigo muito poderoso, e ele chamasse você para ir para a casa dele, para ficar com ele, né? Mas te tratasse como amigo, não colocasse você para trabalhar nas coisas dele, para fazer serviços apenas, mas ele tratasse você como seu amigo e falasse para você assim, olha só, tudo que eu tenho é seu. Foi isso que Jesus fez conosco. Privilégio, irmãos, significa o quê? Direito, vantagem, prerrogativa válidos apenas para um indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria. A igreja, ela tem esse privilégio de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso, mas ele diz não como servos, mas como amigos. Olha o que ele fala aqui, né, no versículo João 15, vou pedir para acompanhar aí, João 15, ele fala assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Então, é a mesma coisa você pensar assim, entendeu? Você chega na casa daquele amigo e você fala assim, não, o que eu estou fazendo aqui? Né? Olha só tudo isso. E ele compartilha com você tudo que ele tem. É isso que Jesus fez por nós. Ele compartilha, né? A pastora Lodelina falou aqui a glória dele, né? A pastora Lodelina citou na escola bíblica dominical. Então, é uma coisa que não é comum acontecer, pode acontecer aqui no mundo, mas o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o
Todo-Poderoso pegar você e falar assim: olha, eu vou colocar você no meio dos príncipes do meu povo. Né? Foi isso que ele fez? Ele levanta o pobre do monturo, do lixão, e faz ele se assentar no meio dos seus príncipes, no meio do seu povo. É um privilégio, irmãos. Porque a maioria, você vai numa grande empresa, hoje a maioria vai escolher o quê? Os qualificados, os preparados, os que têm MBA, os que têm isso, os que têm aquilo. Para você chegar, você não tendo essas coisas, para você chegar em algum lugar, você precisa fazer o quê? Estudar muito, se preparar muito. E Jesus, ele pegou 12 lá, pescadores, publicanos, andou com eles 3 anos, ensinou, e hoje eles estão aonde? Segundo a palavra de Deus, eles estão nos céus, né? Sentados em 12 tronos. Então, Jesus fez isso por nós. É um privilégio, irmão. Você não pode pensar que o serviço a Deus é um peso. A gente precisa mudar a nossa mente. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu não vou trabalhar na igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Porque, nossa, porque o povo é difícil, porque não sei o quê, porque não sei o que. Tudo é difícil na vida. Mas para Jesus a gente tem o privilégio de fazer, de servi-lo. É uma obrigação servir ao reino? Também é. O apóstolo Paulo falou: eu tenho que pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar. Então ele se sentia na obrigação. Mas, sobretudo, é um privilégio. Porque nem eu, nem você merecíamos. Nós podíamos estar sentados aqui e os anjos aqui trabalhando para a gente, servindo a gente. Como é que você se sentiria todo domingo vindo aqui na igreja e os anjos fazendo tudo? E você não fazendo nada, só esperando Jesus voltar, recebendo as bênçãos dele, recebendo o alimento, o pão, o trabalho, e vindo aqui só adorar. Nem ia ser perfeita a adoração, porque os anjos iam fazer uma adoração que... Sabe o que eu me sentiria? Inútil. Eu me sentiria inútil. Eu falo: gente, está tudo pronto, não preciso fazer nada. Então ele botou a gente nessa perspectiva de poder servir a ele e servir ao próximo, servir ao reino. Então o serviço cristão, às vezes é complicado, porque a gente lida com pessoas, mas é um privilégio, é uma bênção muito grande, que a gente não consegue alcançar o entendimento disso. Porque, segundo a palavra de Deus, ele não escolheu muitos sábios, muitos poderosos. Ele escolheu pessoas que as coisas fracas, as coisas humildes, e colocou nessa posição de honra, irmãos. É uma honra servir no reino. A pessoa que vem para a igreja e não serve, ou na vida secular, lá fora também, não serve de alguma maneira, ela só quer ser servida, ela está desperdiçando a sua vida. E a gente precisa gastar a nossa vida no serviço. Seja aqui, seja lá fora. Porque o serviço não é só na igreja. O serviço cristão é um serviço que a gente trabalha na igreja, mas a gente serve também lá fora. Com nossos dons, com nossos talentos, com tudo que nos foi dado de graça, gratuitamente. Porque nem os talentos veio de nós mesmos. É dom do Senhor para nós. Então, é uma bênção servir ao Senhor no reino. Primeiro, porque nós somos chamados de amigos. E depois, porque o serviço cristão deve ser realizado com alegria, como já falamos. Não gemendo, não murmurando. O apóstolo Paulo fala assim: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, né? Porque vocês estão servindo ao Senhor. É ao Senhor que vocês estão servindo. A gente não consegue entender isso e a gente pensa que a gente está fazendo tudo só para os irmãos. A gente está, em primeiro lugar, fazendo para o Senhor. Se você tiver esse pensamento de que você está servindo ao Senhor, você não vai se entristecer. Você não vai querer parar por causa de A, B ou C. Você está servindo ao Senhor. Tenha isso na sua mente.
você tem o privilégio de servir, você está sendo útil, mas você não fez nada para isso, você simplesmente foi chamado, foi escolhido, foi separado para o serviço, e você tem esse privilégio de servir ao Senhor, e você tem que fazer isso com alegria. Com alegria, porque é o Senhor que nós estamos servindo. Muitas vezes a gente se entristece, por quê? Porque a gente está esperando tudo do ser humano. A gente está esperando a lealdade do ser humano. A gente está esperando a cooperação do ser humano. Às vezes o ser humano não coopera, não. Faz questão de não cooperar até, só Deus sabe. Por quê? Mas se você estiver centrado no Senhor, fazendo para o Senhor, confiando na fidelidade do Senhor, Ele vai na tua frente. E Ele vai contigo e Ele te ajuda. Então, queridos, o apóstolo Paulo tinha isso na mente dele. Por isso ele não parava, apesar de tudo que ele viveu. Por isso ele foi avante, ele venceu, porque ele olhava para quem? Para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Então é Jesus o nosso alvo, é Jesus o nosso Senhor. Se a gente faz para o Senhor, a gente faz com alegria, a gente tem a graça e a presença do Senhor conosco, também fazendo a obra. Então, o serviço cristão com alegria é diferente. O serviço cristão é um privilégio, pois conta com a presença do seu Senhor. Olha que maravilha, né? Acabei de falar, ele vem conosco. Presença do Senhor. Um líder, ele fala para você, vai, faz. Soldado vai para a guerra, o general, o coronel, muitas vezes não está lá na frente da batalha, está no gabinete, está lá no posto, mas ele fala, não, eu vou com vocês. Vai que eu estou junto. Faz que eu vou ajudar. Faz que eu vou na frente. Você é teu escudo, você é teu ajudador, porque você conta com ele. Olha Mateus 28, 19 e 20, fala assim para nós. Coloca Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Fala assim, eu anotei só o versículo 20 aqui, por isso que eu estou esperando. Mateus 28, 19 e 20. Direto aqui. Aqui já. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Não é lindo, gente? Olha só, eu estou com vocês, não vou deixar vocês, eu vou aonde vocês forem, eu vou junto, eu vou na frente. Jesus não vai só junto, ele vai sendo a segurança, sendo a proteção, sendo a força, sendo a coragem, sendo o poder, a capacitação. Não deixa você sozinho na guerra, não deixa você sozinho no combate. Ele está junto. E isso é maravilhoso, gente, porque você ser liderado e você só cumprir ordens de uma pessoa, ir para a guerra, ou para o combate, ou para uma luta, e você ir sozinho é uma coisa, mas você ir com Deus, irmãos, é diferente. Não tem ninguém que vai te derrubar, não. Se ele fala, ele garante. Ele fala, vai que eu estou contigo. Vai se levantar perseguição contra você, vão injuriarem vocês, vão falarem mal de vocês, vão caluniarem vocês, vão pisarem em vocês, mas eles falam, vocês são bem-aventurados quando essas coisas acontecerem com vocês. E interessante isso, né? Porque a gente fala, gente, como é que alguém pode ser bem-aventurado? Né? Bem-aventurado, sabe por quê? Porque essa obra é uma obra divina, não é uma obra terrena. Você está trabalhando no exército celestial do Senhor. Você está combatendo as forças espirituais da maldade
No mundo, você está lutando contra espíritos em trevas. Você está guerreando no mundo espiritual pela salvação das almas. Então, ele fala para nós, isso aí que ele fala, você não vai sozinho. Não vou deixar você sozinho. Então, irmãos, o que eu faço quando eu estou passando por essas situações? Eu hoje não tenho nenhum cantinho. Não tenho nenhum cantinho na minha casa. Eu tenho meu cantinho aqui. Aonde eu vou lá e entro lá e fico sozinha com ele e falo com ele e peço ajuda dele e ele vem com renovo, ele vem com ajuda. Ele está ali. É diferente. Ele está sempre junto, sempre junto, sempre junto. E cada vez mais a gente precisa ir para esse lugar. Esse lugar que ele mesmo fez em nós. A palavra de Deus diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Pastor Luiz falou sobre o Espírito Santo, sobre agradecer o Espírito Santo. Pastora Laudelina aqui também trouxe uma mensagem maravilhosa para a gente aqui, sobre a cura das emoções. Porque ele está aqui, ó. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Não tem lugar. Aqui a gente se reúne para adorar, para aprender. Mas se você depender só disso aqui, só da adoração aqui, só do que você ouve aqui, e durante a semana você não for para o seu secreto, você não vai conseguir. Você vai toda hora tropeçar, você vai toda hora cair. Mas se quando o embate vem, quando a luta vem, você se recolhe em qualquer lugar. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava na rua, eu sentia vontade de adorar a Deus, eu ficava assim meio ainda, né? Aí eu ia para o banheiro do McDonald's, eu ia orar no banheiro do McDonald's, eu entrava em qualquer lugar, e lá eu ficava no meu cantinho. Às vezes estava no ônibus, estava no meu cantinho. Às vezes eu estou lá na sala, estou no meu cantinho, boto um louvor, estou no meu cantinho. Meu cantinho é onde eu estou. E Jesus está ali comigo. Amém? Então, se você tiver essa consciência de andar com Jesus, ligada nele, você vai sentir sempre essa presença em toda e qualquer situação. Você vai se sentir seguro, sem temor do mal. Porque ele falou que ele vai estar com a gente. Eu estarei convosco. Amém? Então, irmãos, tenha essa consciência, cada vez busque mais essa presença para você ter mais essa consciência forte da presença do Senhor na tua vida. Porque alguém falou, né, que qual o tamanho de Deus? O menino perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai levou o menino, olhou, mostrou ele um avião e falou para ele, ah lá o avião. Aí ele falou assim, aquele ali é o tamanho de Deus, pai? Ele falou, não. Aí depois levou no aeroporto para ver o avião mesmo. Quanto mais perto de Deus, mais você vai ver a grandeza dele. Quanto mais longe você vai ver ele pequenininho. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, maior ele será na tua vida. Olha que coisa linda. É assim. Agora, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então, é de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Coloca tudo em Deus. Investe tudo no Senhor. Tempo, recursos, investe. Investe tudo para ter o Senhor. Investe em Bíblias, investe em livro, investe na escola dominical, guarda a palavra do Senhor. Você vai crescer e Deus vai crescer em você. Você não vai ter mais medo. Se você tem medo, é porque você está vendo um Deus pequenininho. Mas se aproxima mais dele, que esse medo vai sair da tua vida. Então, você conta com o Senhor, você conta com o Consolador, como o Espírito Santo falou aqui. O Espírito Santo, ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre, fique convosco.
Fique com vocês, caminhe com vocês, ajude a vocês, console vocês na hora da luta, na hora da aflição, na hora da perseguição. Ele vai estar sempre com vocês. Eu li o livro do Atmani, era um chinês que ficou preso muitos anos na China, e ele escreveu os livros dentro da prisão. Ele escreveu o livro Autoridade Espiritual, né, pastor Fábio, que me indicou esse livro. E dentro da prisão ele escreveu uma obra-prima. Então, onde você está, Deus vai te dar revelações. Apóstolo Paulo escreveu de dentro da prisão, teve revelação na prisão. Apóstolo João teve revelação na prisão, porque Deus estava ali. E esse é o consolo que a gente tem, irmãos. A gente tem que buscar cada vez mais isso. Porque quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos de Deus. E aqui fala, servir ao Senhor é um privilégio porque nós temos a promessa da honra que vem de Deus. Olha o que Jesus falou. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que lindo. Hoje foi falado aqui, né, que o apóstolo Paulo não buscava aplauso humano, não buscava a glória humana, ainda que ele pudesse. Mas ele não buscava, ele não queria isso, ele queria a glória que vinha do Pai, igual Jesus. Jesus só queria isso. E ele fala assim, ó, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então não espere dos homens aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode nos honrar como convém quando nós servimos ao Senhor. Não espere elogios humanos, não espere fidelidade humana. Você pode receber e pode não receber. Se você ficar nessa espera, você pode se frustrar e falar, ninguém me ama, ninguém me procura, ninguém cuida de mim. É porque você está desfocado de Jesus. Porque ele fala aqui, quem me servir, meu Pai o honrará. Mas que tipo de honra? Com a presença do Espírito Santo. Primeira honra, maior do que essa? O Espírito Santo habitando em nós, em toda a sua plenitude. Ele não dá o Espírito por medida. Tem gente que fica, dá a porção dobrada do teu Espírito. O Senhor já deu. Ele já deu o seu Espírito pleno para nós, está em nós. Então, Deus vai honrar a quem segue Jesus e a quem serve Jesus. Esse vai ser honrado por Deus, mas não da maneira que você espera. Porque às vezes a honra não vem da maneira que você está pensando. Mas vem sim, com a presença do Espírito Santo, com a provisão do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo. Essa é a maior honra que a gente pode ter, de ser instrumento de Deus para abençoar vidas, para curar vidas, para livrar vidas. Essa é a maior honra que a gente pode receber de Deus e também a vida eterna. A glória eterna, né? Como a pastora Adelaide falou, Jesus caminhando com a gente e falando, olha, esse aqui é o meu céu, esse aqui é a minha glória. Olha, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Entra no reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, se você caminhar com essa visão, nada vai te parar. Nada vai parar você não, irmão, porque o foco está lá, ó. O foco não está aqui, não. Aqui você vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser injuriado. Quem trabalha para Jesus sabe o que é isso. Mas lá, olha, irmão, eu falo para Jesus, Senhor, eu não quero nem galardão. Só quero deitar no teu colinho. Se eu puder chegar ali, pertinho. Só quero mais da presença do Senhor. Quero coisas não. Não sei também nem o que significa o galardão de Deus. Estou falando, mas eu nem sei direito. Então, mas deve ser coisa boa também. Mas se estiver só com Jesus, já, quando estiver vendo a glória dele, conhecer o Paulo, conhecer o Moisés, conhecer todo mundo. Ver minha mãe, minha mãezinha está lá. A gente vai conhecer, né, pastor? A gente vai conhecer, amém. Estou ligada, viu, gente? Fiquei com medo de falar, mas estou ligada. A gente vai conhecer as pessoas. Tem gente que pensa que a gente não vai conhecer ninguém lá. Não teria sentido não, né, pastor? E também teria sentido tudo isso aqui, chegar lá e não conhecer ninguém, né?
Então, esquecer tudo que passou. Para que ganhar galardão? Estou ganhando esse galardão aqui, mas... Não sei nem o que foi. Por quê? Né? Então, é bênção. Então, irmãos, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Coisa linda, mas você vai com alegria, né? Chega sorrindo na igreja, dando bom dia, dando glória. Trabalha com alegria. É o Senhor que você está servindo. Bem, chegamos aqui à parte final. O serviço cristão pode ser sofrido, pode ser desgastante, pode ser decepcionante. Você pode se decepcionar, tá? Pode decepcionar servindo ao Senhor, na igreja, servindo em qualquer lugar. Às vezes você faz o bem para uma pessoa e você espera que o reconhecimento daquela pessoa e a pessoa não faz com ingratidão com você. Aí o apóstolo fala para a gente, continua fazendo bem, né? Não cesse de fazer o bem, continue fazendo o bem, porque vai ter recompensa da parte do Senhor. Então não espera nada, faça sem olhar a quem, aquele dito popular, faz a tua mão direita, que a tua esquerda não saiba, não se lembra, não fica pensando no que você fez. Deus vai mover e vai te recompensar. Amém? Então, pode ser desgastante, mas também, irmãos, é cheio de alegria e de experiências maravilhosas com o Senhor. Quando você serve ao Senhor, você tem experiências assim maravilhosas, coisas tremendas que você fica, como que aconteceu isso, né? Uma pessoa é curada pela sua oração, né? Uma pessoa é liberta, é salva. Eu tenho uma experiência que eu vou fechar com ela aqui, que eu uma vez estava no banco, não sei se eu já contei aqui, talvez contei em alguma outra pregação. Eu estava no banco lendo a Bíblia sentada, e aí chegou uma pessoa, sentou do meu lado, e eu estou lendo, e eu estou vendo que ela está olhando, eu estava lendo João 1, e eu estou vendo que ela está olhando comigo, né? Aí eu falei, você conhece a palavra de Deus? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então vou te explicar. Aí expliquei João, falei do verbo da vida, falei de Jesus, falei plano. Estava quase chegando no plano da salvação, chamaram ele. Aí o outro falou assim, quase. Aí eu falei, não. Ele falou, estava aqui orando. Eu falei, não. Fui lá para a fila, fiquei lá esperando o homem. Aí quando ele foi atendido, eu chamei ele de novo, vem cá. Enquanto eu completava o plano da salvação, sabe o que aconteceu? O outro foi lá fora e comprou uma Bíblia. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Aquele homem já saiu dali com o Espírito Santo, com a Bíblia. Depois fiquei me correspondendo com carta, né? Porque ele morava longe, ele tinha ido ali para receber o desemprego dele. E ele estava firme no Senhor. Gente, tem preço? Tem preço você vê isso? Essas são as maravilhas que Jesus faz na vida da gente. Quando a gente se coloca à disposição dele, quando a gente busca ele em primeiro lugar, quando a gente serve com alegria, quando a gente está disposto a fazer a obra do Senhor, quando a gente não desanima. Agora, meu irmão, se ficar esperando aqui da terra, tem muita gente decepcionada, fora da igreja, reclamando que não é amada, porque está esperando dos homens. Mas vai para o seu cantinho. Vai para o secreto com Deus. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus curar. Deixa Deus moldar. Você vai ser moldado na aflição. Porque é assim que é o reino de Deus. Não tem facilidade aqui, não. Agora, quando você alcançar a glória, aí você vai cantar, valeu a pena. Né? Você vai cantar lá. Tem uma música que fala valeu a pena, não lembro. Mas você vai falar, valeu a pena, valeu tudo aquilo, valeu, Jesus, obrigada por ter me ajudado, não me deixou sozinha, não. Vai valer a pena. Né? Assim, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. O Espírito Santo, né? Lembrou. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Que lindo, Jesus, né?
vai valer a pena, tá bom? A Natália vai fechar aqui, né, Natália? Com rendemos graças a ti. Depois o pastor pode terminar, tá bom, pastor? Com esse louvor. O jejum. Pastora. Depois a senhora vai vir aqui falar, pastora. Vem, Nath. Vamos cantar. Rendo graças a ti.